Olá, irmãos, né? Graça e paz. Para mim é um prazer enorme estar mais uma tarde aqui, dividir essa tarde com vocês no estudo. Nessa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo, vá assistir o vídeo, né? É um prazer enorme ter a sua companhia, ter algum momento de sua atenção para que juntos nós possamos crescer, né? Na busca da piedade, que é como o autor aí nos orienta do começo ao fim, né? Nos exercitarmos, nos gastarmos em busca da verdadeira piedade, a piedade que agrada ao Senhor, e Ele nos dá aí várias características, né? Frutos do Espírito que agrada ao Senhor, para que possamos nos exercitarmos neles, né? Eu tinha dito ontem que estávamos no último, que ontem era o penúltimo estudo e hoje seria o último, mas na verdade eu me equivoquei. Ontem foi o antepenúltimo, hoje é o penúltimo e amanhã nós encerramos o estudo do nosso livro, certo? E aqui eu queria deixar um abraço para Leila, né, que tem nos acompanhado nos estudos, mas infelizmente ela nunca conseguiu deixar seus comentários, a sua contribuição devido a um problema no e-mail dela. Então, Leila, minha irmã, é um prazer enorme ter você aqui conosco durante todo esse estudo, né? Que você tem acompanhado fielmente. E eu rogo ao Senhor, né? Que o Senhor ajude, a capacite a se exercitar, né? Na piedade, buscar a piedade, buscar desenvolver os frutos do Espírito, tanto a você, né, Leila, como as outras irmãs também que nos acompanham, que vêm estudando, né? Se dedicando, se esforçando para desenvolver essas virtudes cristãs. Então, Leila aqui em especial, né, que não tem vontade de participar, mas infelizmente é impedida, porque acho que alguma coisa, algum problema no e-mail dela a impede de participar. Então, minha irmã, fica aqui o nosso abraço e a nossa gratidão a você por nos acompanhar, né, e nos ajudar nessa caminhada, né, com seu incentivo, que às vezes o simples fato de você assistir já nos incentiva, né, já nos motiva a saber que o que a gente está fazendo aqui no canal é estudando, porque isso aqui requer tempo, viu, irmãs? Requer tempo, no mínimo eu gasto 2 horas, né, vendo os textos e tudo mais, e mais aproximadamente 1 hora para gravar os vídeos, então no mínimo vai 3 horas de dedicação para esse material ser feito. Então, se está sendo bênção na sua vida, então para mim é um motivo de incentivo, né, a continuar, a fazer, a me dedicar a isso, né? E a glória vai tão somente para o Senhor, porque Ele que nos capacita, nos ajuda e nos orienta em tudo isso. Então, né, vamos dar início ao nosso estudo, nosso penúltimo estudo do livro Exercita-te na Piedade. E como vocês já devem ter visto aí, né, nós vamos estar vendo hoje o capítulo 17, que trata sobre amor, né? Vamos falar hoje sobre o amor. E o autor vai nos trazer aí um versículo base, né? Que está lá em Colossenses 3:14. Deixei aqui para vocês, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Revistam-se do amor, né? Ao arrolar os traços piedosos, os quais chama de fruto do Espírito, Paulo, muito provavelmente, para encarecer a sua importância, coloca o amor em primeiro lugar, né? Ele coloca em primeiro lugar o amor. O amor é a graça sobre todas, da qual se originam as demais, né? O autor vai dizer que ele deixou para o fim o estudo sobre o amor, como a gente está vendo aí, né? Porque, como Paulo diz em Colossenses 3:14, o amor é o vínculo da perfeição, ou seja, o amor vincula todas as demais virtudes em uma unidade perfeita, né? O amor vincula, une todas as coisas. Então, a devoção a Deus é a única motivação aceitável a Ele para o desenvolvimento do exercício cristão, que isso foi o que nós vimos aí no capítulo 5, né? Mas a devoção a Deus encontra sua expressão exterior em amar-nos uns aos outros.
Ou, em outras palavras, a nossa devoção a Deus é validada, né, pelo amor que temos pelas outras pessoas. E olha só como isso é forte, irmãos. Né? A nossa devoção é validada pelo amor, a nossa devoção a Deus é validada pelo amor que temos por outras pessoas, né? E aí vou dar sequência, né? Conforme diz o apóstolo João, né? Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, deixa eu ver se eu deixei aqui. Pois, acho que é 1 João 4, do 20 ao 29. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso, né? Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, né? E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, até as tábuas da lei, né, que são divididas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, um resumo geral, né? Eu só posso amar ao meu irmão se consequentemente eu amo a Deus. Se eu não amo meu irmão, então eu sou mentiroso, né? Porque eu não amo a Deus. É como o versículo diz aí, né? Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, a quem você está ali convivendo com ele, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então nós nos fazemos mentirosos. Então o mandamento ele é tanto vertical quanto horizontal, né? Um é consequência do outro. Ou seja, eu amo a Deus e como consequência eu externo esse amor aos meus irmãos. Se eu amo ao Senhor e cumpro seus mandamentos, eu não roubo por amor a meu irmão, eu não mato, eu não adultero, eu não falo mal dele, enfim, dos mandamentos do 5º ao 10º, eu obedeço aos meus pais e às autoridades por mim constituídas. Então, o meu amor a Deus, a minha devoção a Deus é uma consequência do meu amor para com o meu próximo, o cumprimento dos mandamentos, né, da segunda tábua do mandamento do Senhor. Então, não podemos amar verdadeiramente a Deus sem amar uns aos outros, né? Reconhecer que há alguém a quem não amo é o mesmo que dizer, Senhor, não te amo bastante para amar aquela pessoa. Veja só como isso é forte. Se eu não amo meu irmão, é o mesmo que dizer, Senhor, eu não lhe amo o suficiente a ponto de amar o meu irmão. Né? Devoção a Deus é a motivação suprema para o caráter cristão. Mas também é verdade que o amor ao irmão é a motivação mais próxima para o exercício das graças cristãs na igreja. Se dermos nova redação às virtudes do amor, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, em termos de declarações motivacionais, eles poderiam ser basicamente assim. E eu queria pedir aí para que você pegasse a sua Bíblia, né? Ou então, se você já tem em mente, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar sobre o amor, né? Que o amor é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não é rude, né? Tem todas essas características do que o amor é. Então, o autor vai fazer uma nova redação, vai redigir esse texto, e ele colocou mais ou menos assim, né? Como amar o meu próximo com a motivação certa, né? Eu sou paciente com você, né? O amor é paciente. Eu sou paciente com você porque eu amo e desejo perdoar-lhe. Sou bondoso para com você porque eu amo e desejo ajudá-lo. Não invejo as suas posses ou os seus dons, porque eu amo e desejo que você tenha o melhor. Será que realmente aqui está fazendo um parênteses, irmãs? Aqui nesse ponto sobre a questão da inveja, né? Eu não invejo as suas posses, os seus dons, porque eu amo e desejo que você tenha o melhor. Eu não sei para você, né? Isso é uma convicção minha. Eu acho muito difícil. Tem aquele texto bíblico que diz assim, olha, se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, né? Ficar triste com quem está triste, parafraseando basicamente o versículo. Eu, particularmente, eu acho muito fácil,
Eu acho muito mais fácil eu me alegrar, eu chorar com quem chora, né? Com a tristeza do outro, me compadecer da tristeza do meu irmão. Eu acho muito mais fácil isso do que eu me alegrar com a alegria do irmão. Caramba, o irmão foi promovido no trabalho e agora ele vai poder comprar uma casa melhor que a minha. Ele vai comprar um carro melhor que o meu. Ele vai poder fazer uma viagem da qual eu não vou poder fazer. Então, é muito mais fácil a gente. Você pode discordar de mim, tá? Mas eu acho muito mais fácil a gente chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Porque no nosso coração pode vir aquele sentimento. Caramba, eu trabalho com fulano foi promovido, né? É muito mais difícil eu me alegrar com a promoção do meu irmão do que é difícil, porque é mais fácil no meu coração gerar, caramba, por que ele não eu? Por que Deus abençoou ele e não eu? Né? E querer puxar o tapete do irmão. Tem pessoas que são assim, mas eu acho que é muito mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra, com a felicidade do outro, com a promoção do outro, com os dons do outro, né? Então, aqui diz assim, o amor não é invejoso, né? Não inveja. Então, eu não invejo as suas posses ou os seus dons, porque eu amo e desejo que você tenha o melhor. Né? Será que a gente consegue dizer isso? Porque muitas vezes a gente quer o melhor para a gente, não para o outro. Então, não me vanglorio de minhas realizações, porque eu amo e desejo ouvir as suas, né, suas realizações. Será que realmente é assim? Né? Não sou orgulhoso, porque eu amo e desejo estimá-lo antes de estimar a mim mesmo. Difícil, né, irmãs? Não sou rude, porque eu amo e me preocupo com os seus sentimentos. Geralmente a gente se preocupa com os nossos, né? Mas se a gente fosse parafrasear o mandamento, o 1 Coríntios 13. Não sou interesseiro, porque eu amo e desejo atender às suas necessidades, não as minhas. Não me zango facilmente com você, porque eu amo e desejo passar por alto as suas ofensas, né? Eu não fico zangado com você, né? Não mantenho um registro de seus erros, porque eu amo. O amor cobre a multidão de pecados. Expressar amor dessa maneira, como fator motivacional, algo que me motiva a fazer isso, ajuda-nos a ver o que Paulo tinha em mente quando disse que o amor é o vínculo que une todas as virtudes do caráter cristão. Se vocês forem prestar atenção, o autor aí, quando fez essa paráfrase, né, remodelou aí o 1 Coríntios 13, ele sempre coloca o amor. Não zango facilmente com você porque eu amo e eu desejo passar por alto as suas ofensas. Né? Eu não mantenho registro de seus erros porque eu lhe amo. E o amor cobre a multidão de pecados. Então, o amor é a motivação pelo qual eu não desejo mal, porque eu tenho a necessidade dos outros em minha estima. Então, o amor é esse vínculo, é a base que nos motiva a ter determinadas ações. Embora o amor seja mais uma força motivacional do que uma exibição real da virtude cristã, ele sempre resulta em ações de nossa parte. Né? Porque muitas vezes a gente diz assim, o amor é sentimento, o amor não é sentimento, ele é um mandamento, mas não exclui as nossas motivações, as coisas que nos motivam a agir, né? Então, o amor, embora o amor seja mais uma força motivacional do que a exibição real da virtude cristã, ele sempre resulta em ações de nossa parte. O amor resulta em ações, ela é ação, né? Resulta em ação. O amor inclina-nos e nos dirige no sentido de ser bondosos, de perdoar, de dar-nos de nós mesmos aos outros. Portanto, Pedro nos diz, né? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Amem sinceramente uns aos outros. Deixa eu ver aqui. E aí, o próximo passo que o autor vai nos trazer aí. Deixa eu ver aqui. Não, eu tô adiantando. Desculpem aí, mas
é que Deus, ele vai falar que Deus, ele é amor, né? A essência de Deus, Deus, ele é amor. Todos os atributos de Deus são infinitamente gloriosos, mas a Bíblia parece ressaltar a sua santidade e a Bíblia ressalta a santidade de Deus, né? A sua bondade e também o seu amor. E a gente vai ver isso em vários textos bíblicos, né, que fala sobre a questão do amor de Deus e da sua bondade. Então, a bondade de Deus é a expressão maior de sua glória. Se desejarmos ser semelhantes a Deus e glorificá-lo, devemos então cultivar e exercitar o amor em nosso coração com urgente prioridade. Com urgente prioridade, colocar ela como uma prioridade em nossas vidas. Há 3 pedidos gerais de oração que o autor vai dizer que ele sempre faz, né, quando os outros pedem para que ele ore, geralmente ele coloca, né, que a pessoa cresça em santidade, humildade e amor. E destes 3, santidade, humildade e amor, né, o amor ele tem prioridade, pois se eu amar a Deus, procurarei ser santo. E se eu amar ao próximo, buscarei ser humilde, colocando os interesses dele, da outra pessoa, acima dos meus. Se o amor a Deus e ao próximo deve ser nossa mais alta prioridade, então é importante que saibamos como ele se expressa, né? O capítulo 13 de 1 Coríntios, que é conhecido de todos nós, é naturalmente a mais conhecida descrição de amor, né? E a lista de qualidades abrangidas nesse capítulo já foi, na maior parte, estudadas em capítulos anteriores aqui por nós, né? Há, porém, 2 outros textos bíblicos que parecem resumir a essência do amor em 2 traços gerais que são facilmente lembrados E esses textos são 1 João 3,16 ao 18 e 1 João 4, 7 ao 11, que a gente vai ver agora, né? Que um dos próximos passos aí é o amor dá, seja qual for o custo. Isso aí, ó, que é 1 João 3,16. Aí se eu perguntar aqui a vocês, todo mundo, eu acho que acredito que cristãos e não cristãos, deve saber o que diz João 3,16, né? Porque Deus amou muito a maneira que deu seu filho, tal. Mas, né, que revela o amor de Deus para conosco. Mas, se eu perguntar para vocês, né, talvez vocês vão dizer agora porque o texto está aí. Mas se perguntar para vocês sabem de cor sorteado como diz João 3,16? O que diz 1 João 3,16? 1 João 3,16 mostra o amor de Deus para conosco. Mas 1 João 3,16 vai falar fala do amor de Deus para conosco e da forma como nós devemos amar o nosso próximo. Então João diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, né? A ideia-chave aqui é que o amor dá, mesmo com alto custo para si próprio. Jesus deu a vida por nós, né? João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. A encarnação e a morte de Jesus foi a resposta tanto do Pai como do Filho, a nossa desesperada situação. Né? Estávamos perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. Nada senão a encarnação e morte do Salvador bastaria para salvar-nos. O custo foi infinito, né? Mas Deus Pai e Deus Filho nos amaram tanto que não hesitaram em pagar o preço para satisfazer a nossa necessidade. João diz em sua epístola que nós também devemos dar, ainda que não seja grande o custo, devemos dar a nossa vida pelos irmãos, como está aí o texto para vocês, né? Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. No contexto do sacrifício de Jesus, o desafio que João nos faz parecer esmagador impossível, né? O ato supremo do amor. Mas a aplicação que João faz é muito prática e simples, né? Ele pede que repartamos com os nossos irmãos necessitados. Ele pede que repartamos com o nosso irmão necessitado.
Devemos, contudo, fazer isto movido pela piedade e compaixão, e não simplesmente pelo dever. Eu devo fazer isso. Isso não deve ser a maior motivação, mas a piedade e a compaixão pelo outro. Devemos pôr o nosso amor em prática, satisfazendo as necessidades do nosso irmão, ainda que nos custe caro. Há tremendas necessidades no mundo hoje e nós cristãos devemos dispor-nos a satisfazê-las. João é muito claro nesse ponto. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se eu vejo que o meu irmão está passando por um momento de dificuldade, um momento difícil, não tem um feijão, não tem arroz para comer em casa, não tem cuscuz, né, que é tão barato. Não sei, talvez aí, dependendo da região que você esteja nos assistindo, não tem a questão do cuscuz aí na sua região, né? Mas aqui no Nordeste é muito comum a questão do cuscuz, que é muito baratinho o pacote de cuscuz, geralmente era menos de R$ 1, mas agora geralmente tá R$ 1,10, R$ 1,15, R$ 1,25. É baratinho, muito barato. Então, se eu sei que o meu irmão não tem nenhum pacote de cuscuz, de fubá, como chamam, né? Pra comer, e eu tenho a minha despensa tá farta, e eu vejo que meu irmão tem necessidade e, sabe, sou indiferente, como é que eu posso dizer que eu amo meu irmão? Se eu vejo passando por necessidades e sou indiferente a isso. Contudo, as necessidades materiais não são as únicas que o nosso irmão tem. Muitas vezes, ele necessita de um ouvido que o ouça, de uma palavra de incentivo ou de uma mão ajudadora, né? Mas a satisfação dessas necessidades exige que demos de nós, que exige que nós possamos dar de nós mesmos, nosso tempo, a nossa atenção e muitas vezes o nosso próprio coração. Isso pode ser mais difícil do que simplesmente dar dinheiro. Aquele irmão que está lá passando necessidade, né? Então, é mais fácil dizer, fulano, toma aí R$ 2 e vai comprar um pacote de fubá e vai comer, né? É muito mais fácil dar um pouco de dinheiro, né, para atender aquela necessidade ali que apareceu, do que eu me desgastar, do que eu gastar tempo. Ver um irmão que está passando por um processo difícil e querer ouvi-lo. É muito mais fácil dar dinheiro e, sabe, me custou um pouco ali, eu dou e pronto, do que eu me desgastar, gastar tempo com o meu irmão, ser a mão que ajuda, né, satisfazer as necessidades dele, dar a minha atenção, o meu tempo, que muitas vezes o nosso tempo é muito mais caro do que dinheiro, porque às vezes a gente tá numa corrida, um corre-corre, não sei o que, e aquela agonia, tantas coisas que nos aparecem no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não tem tempo de fazer uma ligação pro irmão, perguntar como ele tá, e ouvir o que ele vai dizer, né? Às vezes as necessidades não são tão somente materiais, mas são necessidade de atenção, de atenção. E talvez você que esteja aí do outro lado tenha essa necessidade de atenção, de alguém que pare para te ouvir, né? Não precisa dar conselhos, é simplesmente ouvir, né? Então, se você é aquele que necessita ou se você é aquele que tem tempo para dar ou não tem tempo para dar, então ore ao Senhor para que seja mais sensível ao seu irmão, né? Que você no seu tempo você priorize tempo para dedicar ao irmão. Isso é uma prova de amor, né? Paulo disse de Timóteo: não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Filipenses 2:20. Enquanto elogia Timóteo, Paulo acrescenta uma chocante acusação contra os outros, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E realmente, irmão, se a gente for parar para pensar, muitas vezes nós buscamos os nossos próprios interesses. É o meu tempo, é a minha atenção, é a minha vida, sempre no meu. E a nossa cultura sempre busca isso, né? É o eu, é você. Você tem que ser feliz, você tem que buscar o que é melhor para você, você tem que colocar os seus desejos acima de tudo, você tem que buscar a sua felicidade, né? Essa é a cartilha do mundo. Mas como cristãos a gente deve andar na contramão do mundo. A gente tem que colocar os desejos, a vida, as necessidades do outro, muitas vezes acima das nossas, né? Isso é muito difícil, irmãos. Pela nossa própria capacidade a gente não consegue, se não for tão somente
pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, a satisfação das necessidades não materiais dos outros custa-nos desembaraçar-nos de nós mesmos, de nossas preocupações e dos nossos interesses. Não podemos cuidar sinceramente dos interesses alheios, como fazia Timóteo, sem que estejamos dispostos a participar deles, dos interesses dos outros. E isso nós não podemos fazer a menos que nos disponhamos a renunciar os nossos próprios interesses. Mas o amor de boa vontade, ele paga o preço, né? Ele paga o preço. Como está aí, o amor dá, seja qual for o preço. Que Deus nos ajude a amar dessa forma. E o outro ponto aí que o autor traz é o amor sacrifica-se para perdoar. Ah, irmãs, como isso é difícil. O segundo texto no qual João instrui sobre o significado do amor é 1 João 4, do 7 ao 11. E aí vamos ler, eu coloquei aí para vocês, né? Que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí eu queria parar, tá aí, tá? Imediatamente após a declaração de que Deus é amor, João diz: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, né? Mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto de que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Uma vez mais, João aponta o sacrifício de Deus em enviar o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por intermédio dele. Todavia, a ideia central é que Deus deu a fim de que pudesse perdoar. Ele enviou o seu Filho como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Ele deu o seu Filho para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele tirou os nossos pecados, suportando em seu próprio corpo a ira divina. Dessa maneira, ele desfez toda a ira de Deus. A justiça de Deus exigia o castigo do nosso pecado. E era impossível o perdão enquanto a justiça não fosse satisfeita. De modo que Deus deu o seu Filho a fim de que pudesse perdoar-nos. O perdão custou caro, e muito caro. Com muita frequência, nós queremos cobrar o último grama, né, de remorso e de arrependimento dos nossos irmãos que têm faltado conosco, antes até mesmo de considerarmos a hipótese de perdoá-lo. Né? A gente parece que às vezes quer ver ele sangrando até a gente poder exercer o perdão. Contudo, não foi isso que Deus fez, né? Quando ainda éramos pecadores, ainda éramos seus inimigos, ele enviou seu Filho para morrer por nós, de sorte que pudesse perdoar-nos. João exorta-nos a fazer o mesmo. O perdão custou a Deus o seu Filho na cruz. Mas qual o custo para perdoarmos uns aos outros? O perdão custa-nos o senso de justiça. A fim de perdoar o nosso irmão, devemos estar satisfeitos com a justiça não nossa, mas com a justiça de Deus, e renunciar à nossa própria satisfação por justiça própria. Esse aspecto perdoador do amor leva-nos a ser paciente e a viver em paz uns com os outros. Leva-nos a tratar com bondade ao nosso irmão, mesmo quando ele peca contra nós. Se quisermos crescer na graça do amor, precisamos estar prontos a perdoar, ainda que nos custe caro. Ainda que nos custe caro, nós precisamos perdoar. Né? O amor sacrifica-se para perdoar, e prova maior foi o de Jesus Cristo na cruz. Então, o próximo passo é que o amor, ele estende a mão. Muitas vezes em nosso ensino sobre o amor, acentuamos, e é certo que assim o façamos, que o amor bíblico não é emoções ou sentimentos,
mas atitudes e atos que buscam os melhores interesses da outra pessoa, sem levar em conta como nos sentimos a respeito. É certo que amor ele não é um sentimento, como a nossa cultura, como a nossa cultura nos diz, né? Amor é sentimento. Eu não amo fulano. Amor ele não é sentimento, né? Não são simplesmente emoções, mas são atitudes, são ações. Mas o autor vai dizer que o amor, nós temos que ter uma motivação certa para amar. Então, em uma ilustração extraída de A Busca da Santidade, que é um outro livro dele, que inclusive eu já até falei aqui para vocês que a irmã Grazi está lendo ele todos os dias, né? Lê um trechinho dele. A ilustração extraída da Busca da Santidade dá-nos um exemplo desse tipo de amor. O texto dele diz assim, da Busca da Santidade. Suponha que você esteja meditando em 1 Coríntios 13, o grande capítulo do amor. Enquanto pensa no capítulo, você percebe a importância do amor e vê também as expressões práticas do amor. O amor é paciente, é amável, não tem inveja. E pergunta então a si mesmo, eu sou impaciente? Eu sou pouco amável ou invejoso para com alguém? À medida que pensa sobre isso, percebe que sente inveja do João no trabalho, pois ele parece conseguir sempre tudo. Você confessa esse pecado a Deus, sendo muito específico em mencionar o José e a sua reação pecaminosa ao bom êxito dele. Você pede a Deus que o abençoe ainda mais a José e dê a você um espírito de contentamento, de maneira que não continua a invejá-lo, mas pelo contrário, a amá-lo. Você poderia memorizar então 1 Coríntios 3:4 e pensar nesse versículo quando vê o José no trabalho. Acho que eu disse João no primeiro, mas é José no trabalho. Você até mesmo procura maneiras de ajudá-lo. Faz então a mesma coisa nos dias seguintes, até que finalmente vê que Deus está trabalhando um espírito de amor no seu coração para com José. Então, eu oro com as motivações certas, com as palavras certas. Vê-se, portanto, que o amor é muito mais uma questão de atos do que de emoções. Contudo, embora esta ênfase sobre atos de amor seja certamente necessária, podemos, às vezes, a impressão de que o amor não contém nenhuma emoção, né? De que ele é inteiramente um ato da vontade. Faz parte do nosso dever sem levar em conta os nossos sentimentos, né? Mas nós devemos ter as motivações certas. Ao descrever o amor do cristão para com o irmão, a Bíblia usa expressões tais como amem, eu acho que aí eu coloquei para vocês, 1 Pedro 1:22, né? Diz assim, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração e dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E como é difícil, irmãs, a gente fazer isso, viu? Como é difícil. Deixa eu ver aqui. E aqui os próximos, ele vai dar o... Deixa eu ver aqui, peraí. E aqui ele vai dizer, 3 diferentes escritores usam a expressão amor fraternal ou amar como irmãos, indicando que o amor cristão deve caracterizar-se pela afeição que os membros da família têm ou devem ter uns pelos outros. E aí está o texto, né? Hebreus 13:11, sejam constantes o amor fraternal, e 1 Pedro 3:8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, é o que o autor vai nos dizer aí, né? Então, deveríamos fazer mais do que apenas decidir, uma decisão de praticar ações de amor, mas nós devemos desejar, né? Não apenas decidir amar e colocar em prática as ações do amor, mas desejar, ter o desejo de praticá-las. Isso não significa que devemos praticar ações de amor somente quando sentimos prazer em praticá-las, né? Não está dizendo isso. Significa que não nos contentamos meramente com o ato da vontade,
por bons que sejam, devemos apegar-nos a Deus em oração, até que Ele nos conceda esse espírito vigoroso e amoroso, que se deleita em estender a mão e abraçar o nosso irmão e satisfazer as suas necessidades, ou perdoar-lhe, mesmo que isso nos custe muito, mesmo que para isso a gente tenha que se ajoelhar e chorar diante do Senhor, pedindo para que Deus coloque amor no nosso coração, nos ajude a amar o nosso irmão, aquele que a gente tem raiva, tem ressentimento, né? E liberar perdão. Então, o próximo ponto aí é crescendo em amor. Crescendo em amor. É óbvio que o amor que vemos considerando só pode ser produzido. Cadê? Peraí. Só pode. Não, desculpa. Eu que me confundi aqui. Dependemos inteiramente de sua obra em nós, somente e somos totalmente responsáveis pelo desenvolvimento do nosso próprio caráter. Então, aqui, ó, crescendo em amor, certo? Dependemos inteiramente de sua obra em nós, da obra do Espírito Santo, mas também nós somos totalmente responsáveis pelo desenvolvimento de nosso próprio caráter. Como, pois, podemos cumprir a nossa responsabilidade de amar cada vez mais? Né? Tem a nossa dependência do Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor para colocar isso em prática, mas também somos responsáveis para colocar em prática, né? Para executar. Então, reconhecendo que o amor é uma disposição íntima da alma produzida pelo Espírito Santo, o que podemos nós fazer para cumprir a nossa responsabilidade, né? Dependemos do Senhor, mas temos a nossa responsabilidade. Então, como podemos nós fazer para cumprir a nossa responsabilidade? Em primeiro lugar, como já vimos, o Espírito de Deus usa a sua palavra para transformar-nos. Portanto, se quisermos crescer em amor, é preciso que nós saturemos a mente com textos bíblicos que descrevem o amor e mostrem a sua importância. Por exemplo, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, fala da inutilidade de todo conhecimento, capacidades e zelo sem amor. Os versículos de 4 a 7 descrevem o amor como atitudes e ações específicas. Romanos 13, do 8 ao 10, apresenta o amor como cumprimento da lei de Deus em nossa vida. Já examinamos as duas passagens da primeira carta de João, em termos de dar e perdoar. Deseja você realmente crescer em amor? Você realmente deseja crescer em amor? Então comece por meditar sobre algumas dessas passagens que falamos sobre o amor. A segunda coisa que devemos fazer é orar para que o Espírito Santo aplique a sua palavra em nosso coração e a nossa vida diária, o nosso cotidiano, né? Paulo não apenas exortou os tessalonicenses a crescer em amor, ele contava com o Senhor para operar no coração deles, né? Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. 1 Tessalonicenses 3,12. À medida que vemos em nossa vida a falha em amar, ou a falha do amor, devemos confessá-las a Deus, né? Pedindo-lhe que nos ajude a crescer nessas áreas específicas e ser mais sensíveis a ocasiões semelhantes no futuro, né? Então, se eu vejo que eu sou muito impaciente com os meus filhos, com o meu marido, se eu sou invejosa, se eu trato as outras pessoas mal, então isso tem que ser uma coisa que deve chamar a atenção. Eu tenho que me arrepender, tenho que estar atenta a esses momentos, me arrepender e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos torne sensíveis, né, às ocasiões, para que, se eu, em determinado momento eu sou tentada a ser impaciente, a ser grosseira, principalmente com as pessoas que nos rodeiam, né, porque geralmente com os outros, com o pastor, com os presbíteros, com os irmãos na igreja, nós somos, né, parece até a aureazinha na cabeça da gente, somos umas santas. Mas às vezes em casa, né, a gente se transforma. É dentro de casa que a gente revela quem realmente nós somos. Então, se realmente nós somos impacientes, rudes com aquelas pessoas que nos cercam dentro da nossa casa,
né? A gente deve reconhecer isso, pedir perdão ao Senhor e pedir para que o Senhor nos ajude a exercermos domínio próprio, amor e compaixão pelos nossos irmãos. E aqui, irmãs, seja no momento que a gente tem que ser rude, a gente respira fundo e fala, Senhor, me ajude a controlar a minha língua, as minhas emoções. E tenta, respira fundo, respira, solta e responde. É só um exercício, né? Mas a gente deve buscar isso, sim. Finalmente, né, nós devemos obedecer. Precisamos fazer as coisas que o amor determina. Não podemos praticar o mal contra o próximo. Devemos satisfazer as necessidades dele, perdoar-lhes as faltas cometidas contra nós. E isso é difícil. Por nossa conta própria, a gente não consegue. É preciso que coloquemos os seus interesses acima dos nossos, que estendamos a mão e abracemos o nosso irmão em Cristo. Tudo isso, porém, devemos fazer na dependência do Espírito Santo, que opera em nós tanto querer como efetuar, segundo o seu bom propósito. Parece tudo isso metódico demais? Podemos de fato estruturar o amor? Não, né? Não podemos estruturar a obra do Espírito Santo, mas podemos estruturar as nossas responsabilidades na busca do crescimento em amor. Podemos decidir meditar sobre a Bíblia e separar uma hora no nosso dia a dia para fazê-lo. Podemos decidir orar acerca de nossas necessidades de crescer em amor e separar uma hora para fazê-lo. Podemos pensar nas pessoas que precisam do nosso tempo, do nosso interesse ou do nosso dinheiro e planejar a satisfação dessas necessidades. Podemos admitir nossas falhas de amar em situações específicas e confessá-las a Deus, com certeza de que Ele nos ajude no futuro a não praticar esses mesmos pecados. Todas essas coisas podemos e devemos fazer se quisermos crescer na graça do amor. Mas devemos fazê-lo reconhecendo totalmente que só Deus pode fazer com que o amor cresça em nossas almas. E sabemos que sua vontade é que cresçamos em amor. Se fizermos a nossa parte, poderemos contar de certo que Deus fará dele. Não porque nossa ação o obrigue a agir, mas porque Ele é um Deus gracioso e amoroso e deseja que nos tornemos filhos graciosos e amorosos também. Então, chegamos aí ao fim, né? Sabendo que nós devemos contar com o auxílio do Espírito Santo. Sabemos que Deus é um Deus bondoso, amoroso e misericordioso, e essas mesmas virtudes devem se evidenciar em nossas vidas para com o nosso próximo, né? Nós devemos separar uma hora para conversar com as pessoas e até mesmo da nossa casa. Às vezes nossos filhos querem conversar, mesmo os pequenos, né? Não sei se eu não tenho filhos ainda, mas eu já evidenciei, eu já vi muito isso, né? Às vezes o filho, mamãe, olha isso, isso e isso, né? E a mãe tá lá, tá certo, menino, deixa de abuso e não sei o que, e continua lá fazendo o que tá fazendo, em vez de parar um minuto. Ah, meu amor, que coisa linda, né? O desenho que você fez, isso aqui é mamãe, isso aqui é papai, né? Dá atenção ao filho quando o filho te chama a atenção, quando teu marido chega do trabalho, perguntar, separar um tempinho. E aí, como foi o seu dia? Né? Como foi o seu dia? Você quer conversar? Ou, enfim, o marido, que geralmente às vezes não tem paciência de conversar com a esposa, né? Chega do trabalho cansado e só quer ligar a TV e entrar na caixa vazia que ele tem dentro da cabeça e pensar em nada, né? Em vez, o amor ele custa, então por que você passa o dia trabalhando? Por que você não chega para sua esposa? E aí, meu amor, como foi o seu dia? Como nosso filho se comportou? Você teve um dia bem? Foi agradável? Não sei o que, por dedicar tempo. Gastar tempo com o outro. Isso aqui é só um exemplo, tá, irmãos? Isso a gente pode fazer com muitas outras pessoas ao nosso redor, na igreja, do irmão que está passando por dificuldade, ligar e saber como é que tá, e mandar uma mensagem, fulano e tal, como é que você tá? Ou então o irmão que está passando por dificuldade, chama ele na tua casa, faz um lanche da tarde, serve lá um café com pão, com manteiga, e come, gastar tempo. É muito mais fácil a gente dar um punhado de dinheiro e olha, te vira aí com o teu problema, do que a gente nos desgastarmos, né? Fazer uma campanha, fulano tá passando necessidade, eu não posso ajudar com dinheiro,
ou tenho poucos recursos na minha casa, então eu vou fazer uma campanha, não precisa dizer para quem é não. Olha, estou fazendo uma campanha para ajudar um irmão que está com dificuldade. Enfim, gastar tempo, dar tempo, se doar, né? E aqui, caminhando para o... Já terminamos, né? Aqui agora para os nossos desafios, né? Eu tenho algumas perguntas para lhe fazer, né? Para nos fazer, porque isso também serve para mim, para a minha vida, né? Eu estou disposto a amar o meu irmão, mesmo com as suas falhas? Os nossos maridos pecam contra nós, os nossos irmãos pecam contra nós. Então, eu estou disposto a amar o meu irmão, mesmo com as falhas dele, mesmo ele me magoando, me machucando o tempo inteiro. Eu estou disposta a amá-lo, né? A tratá-lo bem. Quando ele me trata mal, eu retribuir com bem, tratá-lo bem. Irmãs, isso é muito difícil. Pela nossa própria capacidade. Se a gente for depender só da nossa força, a gente não consegue. É por isso que a gente deve depender do Espírito Santo de Deus para nos capacitar a amar o nosso irmão, apesar de suas falhas. Mas aí é uma coisa que você tem que fazer, avaliar o seu próprio coração, né? Aqui o próximo ponto. O seu amor, ele é condicional, ou seja, o meu marido, ele precisa me tratar bem para eu poder amá-lo. Fulano de tal precisa... Eu coloco condições para amar o meu próximo. Ah, não, fulano de tal é muito chato, não quero nem papo com ele, tenho uma raiva dele que só Deus. Então, assim, eu só amo meu irmão se ele for uma pessoa agradável, se ele for uma pessoa boa para comigo, se ele me der atenção. Então, o amor que você dispensa para com seus irmãos, para com os seus de sua casa, ele é condicional, né? Você só é boa, você só faz uma comida gostosa, ou aquele bolo que o seu marido gosta, ou aquela comida que seu amor gosta, se ele lhe tratou bem durante o dia. Se ele lhe tratou bem, foi rude com você, foi grosso, ou não lhe deu aquilo que você queria, então, como prova da vingança, né, para matar na unha, fulano queria isso, eu também não vou fazer, não vou fazer. Então, isso prova que o nosso amor é condicional. Eu só faço bem ao meu próximo se ele for bondoso para comigo. Então, é uma coisa que você tem que analisar. O seu amor para com as outras pessoas, ele é condicional? Porque o amor de Deus por nós, ele foi incondicional. Ele nos amou quando nós éramos ainda os seus inimigos, né? Quando éramos dignos de sua ira, né? Então, quer amar o próximo de forma incondicional? Nós temos que meditar no amor de Deus para conosco, né? Qual o preço que tenho que pagar para pôr em prática o amor pelo meu irmão? Qual o preço que eu tenho que pagar? É dispensar no meu dia 1 hora para ligar para o meu irmão, chamar ele para tomar um café comigo? É uma ligação que parar no meu dia? Às vezes, quando eu chego cansada do trabalho, é dar atenção ao meu marido, é praticar um ato de bondade, como nós vimos, né? É dar uma massagem no pé, dar uma massagem, perguntar o que ele tem, se possível levar a comida até no sofá ou na cama. Qual é o preço que eu tenho que pagar para pôr em prática o amor ao meu irmão? E aqui o meu irmão é o meu próximo, aquele, seja meu esposo, meus pais, seja lá quem for, meu filho, o irmão da igreja, os meus vizinhos. Qual o preço que eu tenho que pagar, o que eu estou disposto a pagar para pôr em prática o amor pelo meu irmão? Isso aí é uma coisa que é totalmente, essas perguntas são pessoais, né? É somente você que pode responder. E aí aqui, você é uma pessoa fácil de amar? Você é uma pessoa fácil de amar? Você é uma pessoa amável? Ou você é uma pessoa murmuradora, chata, ignorante, grosseira, fofoqueira? Você é uma pessoa fácil de amar? Facilite a vida do seu irmão também, né? Você quer que os outros lhe amem, exerça amor para com você, né? Mas você dificulta também a vida do irmão, do teu próximo. Então avalie teu coração. Você tem sido uma pessoa fácil de ser amada? Uma pessoa amável? Ou você tem sido uma pessoa detestável, né? Fofoqueira, língua afiada, e tantas outras coisas. Avalie a sua vida, avalie a forma como você se comporta no seu dia a dia. Eu, particularmente, eu sou muito crítica comigo mesmo e muitas vezes com as outras pessoas, né? Principalmente que estão ao meu redor, né? Mas eu tenho me policiado quanto a isso. Eu tenho sido crítica comigo mesmo, avaliando as formas como eu me comporto. Às vezes, meu esposo fala uma coisa e às vezes eu respondo, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
né? E eu paro, eu sou muito crítica comigo mesma. E eu paro e fico, caramba, como foi a forma que eu respondi? Né? E eu vou lá e muitas vezes peço para ela me perdoe, porque de certa forma eu respondi de forma equivocada no calor da minha emoção e eu terminei lhe faltando com respeito, né? Então, como é que você tem agido no seu dia a dia? Você tem sido uma pessoa fácil que as outras pessoas lhe amem? Fica aí para você prestar atenção como você se comporta, certo? E por último, o que nos impede de amar? Será o nosso egoísmo, o nosso senso de justiça própria? Será a nossa impaciência? Será a inveja? O que será? O que é que nos impede de amar? Então, quando a gente identificar, né, essas coisas que têm nos impedido, nós devemos orar ao Senhor, nos despir, né, tirar essas coisas ruins que nos impedem de amar e nos revestir de coisas boas, do amor, de ações, de práticas. Então, irmãs, né, irmãos, chegamos aqui ao fim do estudo no que diz respeito aos frutos do Espírito. O amor deve ser a base de tudo. É porque eu amo que eu faço bem, é porque eu amo que eu não invejo, é porque eu amo que eu cuido, é porque eu amo que eu não trato mal, eu não me iro. Então, o amor é o elo, esse vínculo, né, que une todas as coisas, como foi aí o versículo tem, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Então, o amor, né, é esse elo que une todas as coisas. E se eu amo ao Senhor, se eu digo, abra minha boca para dizer que amo a Deus, então eu devo evidenciar isso na prática do meu dia a dia, com os meus irmãos, com aqueles que me rodeiam. Então, irmãos, estamos chegando aqui a quase uma hora de estudo, né? Sobre esse último ponto do fruto do Espírito. E eu espero muito que vocês coloquem tudo isso em prática, que vocês se esforcem, paguem o preço por praticar a piedade, se esforcem, exercitem-se em colocar a piedade em prática. Eu digo a vocês, não vai ser fácil. Não tem sido fácil, pelo menos para comigo. Não tem sido fácil, porque isso significa renunciar às minhas próprias vontades, meu próprio senso de justiça própria, o meu ego, né? Mas é algo que vai resultar a glória a Deus. O meu objetivo, o meu alvo é a glória de Deus. Então eu tenho que persistir, lutar, buscar para que me esforçar para que o Senhor seja glorificado na minha vida e através das minhas ações. Certo, irmãs? Então, vocês vão falhar muitas vezes? Vão. Eu também vou. Já tenho falhado várias vezes na busca do exercitar. Mas não é algo que nós devemos nos desesperar e perder as esperanças. Não. Como, não vamos lembrar agora exatamente, mas parafraseando, né, o autor bíblico que nós lemos, acho que foi antes ou foi anteontem, que o justo ele pode cair 7 vezes, mas ele não vai permanecer caído, ele vai se levantar. Então, assim somos nós, a gente vai errar, vamos, várias vezes, mas não podemos perder a nossa esperança, porque não depende da nossa própria capacidade, da nossa força, mas depende do Senhor. O Senhor é que nos capacita. Por isso que nós devemos memorizar as Escrituras, ter sempre ela na nossa mente, no nosso coração, para em momentos difíceis a gente pregar ao nosso coração, o Espírito Santo trazer à luz esses versículos bíblicos para que o nosso coração seja moldado pela palavra do Senhor. Então, irmãs, ficamos aqui com o nosso estudo. Coloque em prática. Preste atenção no seu dia. No seu dia a dia, você tem... É no seu dia a dia, no seu cotidiano que as coisas acontecem. E é nele que você tem a oportunidade de colocar, de se exercitar na piedade ao Senhor, colocando em prática todos os frutos do Espírito. É no seu dia a dia, no seu cotidiano. Peça ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, sensibilidade para colocar todos esses frutos em prática. Que Deus abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir.